Olá, eu sou a professora Milena, bem-vindos ao Show da Química. Arquimedes foi um grande matemático e físico. A teoria proposta por ele diz que todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Como Arquimedes propôs isso, ele desvendou o mistério sobre a coroa do rei de Siracusa. Diz a história que Herão, rei da Siracusa, contratou um artesão para fabricar sua coroa em ouro maciço. E para isso, o rei ofereceu uma bela quantia em dinheiro ao artesão e também o ouro a ser utilizado na coroa. Só que, quando o artesão entregou ao rei, o rei desconfiou que o artesão teria usado todo o ouro na produção da coroa. Para ter certeza, pediu para que pesassem a coroa utilizando uma balança. E assim, verificou-se que a massa da coroa era igual àquela do ouro fornecido pelo rei. Essa confirmação de massas não convenceu o rei, que ainda desconfiava do artesão em relação à mistura de prata com o ouro. Diante do impasse, Herão, o rei, contratou Arquimedes para descobrir a verdade sobre o fato. E então, certo dia, quando Arquimedes se preparava para o banho, encheu a banheira de água e, ao entrar, viu que certa quantidade de água transbordava. Em virtude dessa observação, saiu correndo pelas ruas em direção ao Palácio Real, gritando: "Eureka! Eureka!", que em grego significa descobrir. Arquimedes encheu um balde de água e realizou os seguintes procedimentos. Mergulhou a coroa no balde e verificou a quantidade de água que transbordava. Com a mesma quantidade de água no balde, mergulhou uma barra de ouro com a mesma massa da coroa e posteriormente também mergulhou uma barra de prata com a mesma massa. Ao final do procedimento, verificou que a coroa, ao ser mergulhada, transbordou mais água que o ouro e menos água que a prata. Desta forma, Arquimedes concluiu que a coroa foi produzida com a mistura entre ouro e prata. Esse transbordamento maior de água na imersão da prata identifica que a densidade da prata é menor que a do ouro. Portanto, se a densidade do ouro é maior, ele possui menor volume em relação à prata, ocupando menos espaço no balde com água. No caso da coroa, verificou-se que a densidade ficou entre a do ouro e a da prata, confirmando a mistura em sua composição. Então, por conta de toda essa confusão com a coroa do rei, até hoje a gente utiliza o deslocamento de volume de líquidos para medir a densidade de um sólido. Então a gente vai fazer a medição da densidade aqui de dois sólidos, dois metais. Então a gente tem aqui 12 gramas de cobre e também 12 gramas de alumínio. E aqui a gente tem duas provetas que estão medindo 30 ml de água cada uma. Então, quando eu colocar esses sólidos aqui dentro, a gente vai descobrir que o volume de líquido ele é deslocado. E por esse volume de líquido aqui deslocado, a gente consegue descobrir a densidade. Então a gente consegue perceber aqui, ó, que o volume deslocado do alumínio é maior do que o volume deslocado do cobre. Isso porque a densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, quando a gente desloca um volume maior, isso quer dizer que a densidade ela é menor. Então, dos dois elementos que eu tenho aqui, do alumínio e do cobre, o cobre ele possui maior densidade do que o alumínio. Por hoje é só, até o próximo experimento do Show da Química. Adoro ficar de diretora.